Na atividade 2, nos fala o seguinte: uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos, mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. A partir daí, a atividade pede para que nós façamos uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago e fala que é de alguns valores apenas e para nós criarmos uma fórmula para essa situação. Generalizar essa fórmula utilizando x e y, falar qual que é o domínio, qual que é o contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. Pessoal, tempo de ligação com valor a ser pago. Vamos montar uma tabelinha aqui que relaciona essas duas grandezas. Então, em uma situação na qual você não faça nenhum minuto de ligação, você teria que pagar R$ 90, pois R$ 90 é o valor fixo desse plano. Então, o valor total R$ 90. Se você faz 1 minuto de ligação, você tem que pagar os R$ 90 mais R$ 2,40 vezes 1, que é referente ao minuto que você usou. Então, você teria que pagar R$ 92,40, R$ 92,40. Se você faz 2 minutos de ligação, você pagaria R$ 90 mais R$ 2,40 vezes 2 minutos. Então, 2,40 vezes 2 é 4,80. O valor total do seu plano ficaria em R$ 94,80. Da mesma forma, se você fizer 3 minutos de ligação, você pagaria os R$ 90 fixos, mais 2,40 vezes 3, que é referente aos 3 minutos utilizados. 2,40 vezes 3 é 7,20, então você pagaria R$ 97,20. A partir daí, já dá para ver que a nossa lei, a nossa fórmula para essa situação é o valor pago igual a R$ 90 fixos mais 2,40 vezes o tempo de ligação. Essa é a lei que determina a relação entre o tempo de ligação e entre o valor pago, ou seja, a nossa fórmula. Porém, quando nós generalizamos essa fórmula utilizando o x, por quê? Antes eu tinha aqui os exemplos 0, 1, 2, 3, só que agora eu quero dar um exemplo mais geral, ou seja, um exemplo para o número x. Se eu tenho x minutos de ligação, eu posso determinar a quantidade total a ser paga, considerando que eu vou ter R$ 90 fixos mais 2,40 vezes x, ou seja, 2,40 vezes um tempo qualquer de ligação. Dessa forma, eu não preciso ficar limitado a uma situação específica. Eu estou fazendo uma fórmula geral que, independente do valor que eu jogue no lugar de x, eu vou conseguir obter o meu valor de y. Então, eu associei o y com o x, porque o valor de y ele depende do x. Então, é aí que nós falamos que o valor está em função do outro, que um determinado conjunto está em função do outro. Daí que surge a nossa regra, que é y igual a 90 mais 2,40 vezes x. É a nossa fórmula generalizada, é a nossa função generalizada. Então, pessoal, é o seguinte, quando você vai determinar o domínio dessa função generalizada, ele não se resume apenas a esses valores. Por isso que ele pede para determinar o domínio da função toda, não só dos valores dados como exemplo. Então, se é o domínio da função toda, ele pode ser, o x pode ser pertencente a qualquer, ele é pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, ele pode ser qualquer número real. Da mesma forma, o contradomínio, que é o resultado, as possibilidades de resultado, não é o resultado propriamente dito, as possibilidades, ele vai estar associado ao conjunto dos números reais. Para ficar mais claro, pessoal, o domínio seria o tempo de ligação, o conjunto do tempo de ligação. E aí você pode, durante o seu cálculo, você pode jogar inúmeras formas diferentes tipos de números, e por isso que nós vamos considerar que é os números reais. Houve uma discussão sobre qual conjunto deveria ser, mas aí eu sempre conversei com os alunos que depende da situação, do contexto. Já na forma geral, não depende do contexto. Você está vendo o y e o x. Então, o x pode ser qualquer valor real e, consequentemente, os números ali do y também poderiam ser qualquer valor real. E, nesse caso, a imagem vai ser igual, ou seja, y vai pertencer ao conjunto dos números reais também.